A Grécia Antiga foi um centro cultural, político e econômico que influenciou o desenvolvimento da civilização ocidental por séculos. Apesar de sua força militar e senso de orgulho nacional, os antigos gregos nunca formaram um reino unificado, preferindo a independência de suas muitas cidades-estado, cada uma governada por um rei autônomo. Essa desunião dos antigos gregos deu origem a uma série de guerras internas que enfraqueceram toda a sociedade grega daquela época, o que abriu espaço para a invasão do emergente Império Romano. A expansão romana na Grécia começou no ano 215 antes da Era Comum, quando os romanos entraram em aliança com a cidade-estado de Filipe V da Macedônia. Isso foi uma resposta ao sucesso do general cartaginês Aníbal Barca em suas conquistas na Península Ibérica e na Itália. A aliança entre Macedônia e Roma foi quebrada pela desconfiança entre as duas potências, e no ano 197 antes da Era Comum, os romanos derrotaram o exército de Filipe V na Batalha de Sinocéfalos, consolidando assim o seu controle sobre a Macedônia e expandindo a sua influência na Grécia. Os romanos conseguiram a vitória graças à sua superioridade tática e ao uso de uma nova tática de batalha, chamada manipular. Essa tática consistia em dividir o exército em pequenos grupos chamados manípulos, que podiam se mover independentemente uns dos outros e se adaptar às condições do campo de batalha. Os macedônios, por outro lado, lutaram de forma desorganizada e foram incapazes de lidar com a flexibilidade e agilidade dos manípulos romanos. A derrota foi devastadora para Filipe V, e sua posição na Grécia foi seriamente enfraquecida. A Batalha de Sinocéfalos é considerada um marco na história militar, pois foi a primeira vez que a tática de manipular foi utilizada em larga escala e se mostrou extremamente eficaz. Outra guerra foi travada entre Roma e a Macedônia, entre os anos 171 e 168 antes da Era Comum. Perseu, filho de Filipe V, liderou a Macedônia nesta guerra. A cidade de Atenas, que há muito tempo estava em guerra com a Macedônia, declarou apoio a Roma, o que facilitou o desembarque e a locomoção de romanos em solo grego. As forças romanas, lideradas por Lúcio Emílio Paulo, conseguiram uma vitória decisiva na Batalha de Pydna, no ano 168 antes da Era Comum, marcando o fim da guerra e o início do domínio romano na Grécia. Nos anos seguintes, Roma se envolveu em um conflito com a Liga Aqueia, uma aliança de cidades gregas que buscavam manter sua independência contra a crescente influência romana. A Península Grega caiu para a República Romana durante a Batalha de Corinto, ocorrida no ano 146 antes da Era Comum. Essa batalha foi um confronto importante na Terceira Guerra Púnica, entre as forças romanas lideradas por Lúcio Múmio Acaico e as forças gregas da Liga Aqueia, liderada por Diógenes de Sinope. A batalha ocorreu perto da cidade grega de Corinto. A Liga Aqueia aliou-se a Cartago e a Macedônia na esperança de resistir à crescente influência romana na Grécia. No entanto, depois que Cartago e Macedônia foram derrotadas, Roma voltou sua atenção para a Liga Aqueia. As forças romanas superaram as forças gregas em número e habilidade tática, e a batalha resultou em uma vitória decisiva para Roma. A cidade de Corinto foi saqueada e destruída, e a Liga Aqueia foi dissolvida. A vitória de Roma na Batalha de Corinto marcou o fim da independência grega e consolidou o controle romano sobre a região. Essa batalha também marcou o fim da Terceira Guerra Púnica e o fim da rivalidade entre Roma e Cartago, já que a cidade foi completamente destruída em uma campanha anterior liderada pelo político e general romano Cipião Emiliano. A vitória de Roma em Corinto solidificou sua posição como a potência dominante no Mediterrâneo e estabeleceu a República Romana como uma das maiores potências militares da história antiga. A conquista romana da Grécia teve um impacto significativo na região. Roma trouxe uma nova ordem política e econômica unificando a Grécia sob um único sistema administrativo. Roma também trouxe sua cultura e religião para a Grécia, o que levou a uma mistura de tradições gregas e romanas, que influenciou a cultura europeia por séculos. Roma implantou sua tecnologia na Grécia, introduzindo novas formas de construção, agricultura e administração.
Posteriormente, a Grécia também se tornou um centro do cristianismo, com muitas de suas cidades se tornando o centro do cristianismo primitivo. No entanto, a conquista romana da Grécia não foi bem recebida por todos os gregos, já que alguns deles viam Roma como uma potência estrangeira invasora e ressentiam a perda de sua independência. Isso levou a uma série de revoltas contra o domínio romano. Uma das revoltas mais significativas foi liderada por Arato de Sicyon. Arato liderou a Liga Aqueia durante a guerra contra Esparta e se tornou um líder proeminente na Grécia. No entanto, ele acabou sendo capturado pelos romanos no ano 146 a.C. da Era Comum e acabou morrendo no cárcere em Roma. Outro líder grego que resistiu contra o domínio romano foi Andrônico, um grego que reivindicava ser o último descendente da dinastia macedônia dos Antígonos. Andrônico liderou uma revolta contra o domínio romano em 133 antes da Era Comum, mas foi rapidamente derrotado. No entanto, sua revolta inspirou outros gregos a resistir contra o domínio romano. A ocupação romana definitiva do mundo grego foi estabelecida após a Batalha de Actium, no ano 31 antes da Era Comum, entre as forças de Marco Antônio, que contava com a ajuda de Cleópatra do Egito, e as forças de Otaviano. A batalha ocorreu perto da cidade grega de Actium, na costa oeste da Grécia. A vitória de Otaviano na Batalha de Actium estabeleceu o Império Romano como uma potência dominante no Mediterrâneo e consolidou seu controle sobre o mundo antigo. A batalha também marcou o fim da República Romana, com Otaviano se tornando o primeiro imperador romano sob o nome de Augusto. A Batalha de Actium é considerada uma das batalhas mais importantes da história antiga, pois teve impacto significativo na política, na cultura e na estratégia militar do mundo mediterrâneo. A batalha também é frequentemente citada como um exemplo clássico de estratégia naval e habilidade tática. A partir do século III da Era Comum, o poderoso Império Romano começou a entrar em declínio e foi dividido em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Enquanto o Império Romano do Ocidente foi gradualmente conquistado pelas tribos bárbaras do norte da Europa, o Império Romano do Oriente, com Constantinopla como capital, se desenvolveu e se transformou no Império Bizantino, que durou cerca de 1000 anos. A resistência grega contra o domínio romano continuou por séculos, especialmente durante o período bizantino. Mesmo com o declínio da cultura grega diante dos novos costumes romanos, a língua grega se tornou a segunda língua oficial do Império. Durante este período, a Grécia continuou a ser um centro cultural e intelectual, produzindo grandes filósofos, escritores e artistas que influenciaram a cultura europeia. A Grécia tornou-se um centro do Império Bizantino, que resistiu contra as invasões bárbaras e muçulmanas por muito tempo. Neste ponto da história, o cristianismo se tornava a religião do novo império. Novos territórios são ocupados e novas leis estaduais são formadas. Essas leis, mais tarde, constituirão as primeiras leis do Estado grego moderno. Com o fim do Império Bizantino, no ano 1453, a Grécia deixou de fazer parte do domínio romano, mas teve que resistir contra as invasões de outros povos durante muitos séculos. Hoje a Grécia é um dos países mais visitados do mundo, graças à sua herança histórica e contribuições para a humanidade.